Minuto do Agro Entrevista, com Sérgio Mendes. Olá, bom dia. A partir desta sexta-feira você acompanha aqui na Jovens Pans News de Curitiba, Maringá e Londrina, e também nas rádios Jovens Pans de Ponta Grossa, Cascavel e Londrina, o Minuto do Agro Notícias comigo, Sérgio Mendes. Eu vou conversar com personalidades do agronegócio sobre temas que, de certa forma, influenciam diretamente no nosso dia a dia. Você que é do setor vai saber das novidades tecnológicas que estão à sua disposição no seu negócio, e você que não conhece a importância desse setor vai saber por que ele é tão importante para você e para a saúde econômica do Paraná e do Brasil. Para a nossa primeira entrevista do Minuto Agro Entrevistas, eu convidei o jornalista José Luiz Tejon. Tejon é doutor em Educação pela UDE, Uruguai, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, jornalista e publicitário formado pela Casper Libero, administrador com ênfase em marketing, com especializações em Harvard, Pace University e MIT nos Estados Unidos, e liderança com especialização na França. Tejon é uma das maiores autoridades nas áreas de marketing do agronegócio. Tejon, muito obrigado, seja bem-vindo. Um prazer aqui abrir essa série de entrevistas aqui na Jovens Pans News do Paraná e também com essa honra em ter você como o primeiro entrevistado. Bom dia. Poxa, a honra é minha, Sérgio. Prazer estar com você. Admiração por você muito grande, pelo poder de mídia aí que você e a Jovem Pan em todo o Paraná representam. Então, estamos juntos já fazendo um bom trabalho aí, não é de hoje, Sérgio. Prazer imenso, viu? Muito obrigado, Tejon. O tempo também está meio curto, mas a gente vai bater um papo legal aqui, e eu lembro que a gente não fala só para público do agronegócio, a gente quer também mostrar esses bons, essa boa performance do agro para quem não é do agro, que precisa conhecer mais e falar mais bem do nosso tão importante agronegócio. E eu vou pegar aqui um artigo do Roberto Rodrigues, de 12 de fevereiro, que ele fala o seguinte, que a primeira vez que o Brasil colheu 100 milhões de toneladas de grão foi em 2000. Ele diz que deu 500 anos para chegar nesse número, através de muito trabalho e muita luta, né? E em 14 anos depois, a gente dobrou. Em 2015, colhemos 200 milhões de toneladas. E agora, 8 anos depois, de 2014, mais 100 milhões de toneladas, e pela primeira vez a gente vai superar as 300 milhões de toneladas na nossa safra. Outra coisa que ele fala também, que é muito importante, João, que de 1990 até esse ano, a área plantada cresceu 23%, enquanto a produção poderá aumentar 430%. Se esses números são através impressionam, e existem outros, né, Tejon, muito mais interessantes e fantásticos, como ele diz, que são cultivados cerca de 77 milhões de hectares com grãos, considerando que a grande parte do território são semeados de grãos por 2 vezes. Quer dizer, a gente praticamente chegou a números extraordinários da safra e o tamanho da respondeu proporcionalmente a essa quantidade aumentada. O que você me diz desse cenário, Tejon? Olha, nós estamos diminuindo, nós estamos dobrando a produção quando olhamos os últimos 40, 50 anos, e ele vem vindo num intervalo de tempo que tem diminuído. 17 anos, 14 anos, para crescermos 100 milhões de toneladas, e agora estamos a 310 praticamente. Se não fosse problema climático, estaríamos um pouco mais do que isso. Na minha opinião, nos próximos 10 anos, nós vamos dobrar a produção de grãos do Brasil. Nós temos territórios para fazer isso, temos tecnologia para fazer isso, e mais do que isso, tem mercado mundial e nacional para fazer isso. Então, nós somos hoje muito mais demandados. Se tivéssemos aqui mais arroz, mais feijão, mais trigo, mais milho, mais soja, mais mandioca, mais tudo, nós teríamos mercado para vender esse tudo a nível planetário, porque o planeta vive um crescimento populacional considerável, uma pressão
por dignidade e combate à fome e à miséria mundial, e o Brasil é o único país do mundo, nos próximos 20 anos, com condições de dobrar de tamanho a sua oferta de alimentos. Então, é ciência, tecnologia, empreendedorismo, cooperativismo, que é tão bem representado pelo Paraná. Nós temos a fórmula, é só questão de um planejamento estratégico um pouco mais bem feito, né? Está faltando um pouco isso, uma reunião para um plano em todas as cadeias produtivas, nós conseguiremos dobrar de tamanho. Não esquecendo nunca, Sérgio, que agronegócio não é só agropecuária, é a indústria, comércio e serviço, porque tudo que nós fizemos nesse crescimento tecnológico, tivemos junto conosco o setor industrial, o setor comercial, o setor de serviço, que produziu melhores sementes, produziu melhores máquinas, melhores defensivos, melhores sistemas. Então, este composto todo, não esquecendo da indústria que recebe, é o maior cliente do produtor brasileiro, é o setor da indústria de alimentos, essa indústria que recebe toda essa matéria-prima, transforma, agrega valor, coloca no mercado interno e exporta. Então, temos um contexto aí de uma competência agro-humana. O Brasil é uma potência agro-humana e eu entendo que, seguindo a proporção do crescimento dos últimos 50 anos, nós deveremos estar, nos próximos 10 anos, dobrando a produção de safras brasileiras, porque temos condição para fazer isso e temos mais do que isso. Temos demanda, temos mercados querendo e precisando do que o Brasil estará produzindo. Então, vamos dobrar de tamanho, meu caro Sérgio, com sustentabilidade e imprimir nisso uma marca brasileira. Tejão, você, no seu artigo da última segunda-feira, você fala que precisa de um regente. Esses componentes que a gente tem aí desde... O agro está em todos os lugares. E precisa de alguém com a batuta ali, fazendo a convergência da música sair perfeita. Lá Vivaldi, Beethoven, Bach e tudo mais, né? Assim é o nosso agronegócio também. Quando você fala desse regente, você está se referindo a quê? E como ele pode ajudar, Tejão? Olha, o agronegócio é um sistema que envolve desde do motoboy que faz um delivery aqui de uma pizza na minha casa em São Paulo, até o geneticista de uma Embrapa trabalhando aí em Londrina ou numa cooperativa, enfim, e passando pelo produtor rural. Então, o agronegócio é um sistema que cada vez mais associado também à saúde, meio ambiente, saúde, etc. Então, ele envolve a sociedade inteira, né? Então, quando nós falamos dessa perspectiva, nós temos, na verdade, todo o país engajado nisso. 30% é o impacto dele no PIB hoje, mas ele impacta outros 30% de maneira indireta e diretamente. Pega qualquer cidade do Brasil, você vai ver ali, no entorno desse sistema de agronegócio, o salão de beleza, o contador, o advogado, há todo um supermercado, há todo um sistema ali no entorno disso. Portanto, o agronegócio brasileiro, ele tem uma característica que foi forjada e criada por seres humanos, porque há 50 anos atrás não se acreditava que podia fazer nada disso, então ele é resultado de pesquisa. E aqui eu preciso enfatizar trabalhos extraordinários que são feitos pelas cooperativas, trabalhos de uma FAEP, quero parabenizar o AGED, aí nossos amigos da Federação de Agricultura Pecuária do Estado do Paraná, pessoal do SEBRAE, faz um extraordinário trabalho no SEBRAE, desenvolvendo os setores de indicação geográfica, dos terroir, a educação de Senar, de Sescop, ou seja, temos uma realidade pujante. Agora, o que acontece, Sérgio e nossos ouvintes, telespectadores, internautas aqui? Acontece que o agronegócio envolve todos os ministérios. Ele não é um ministério. Seria o da agricultura. Ele não é agora dividido em 3, o da pesca mais desenvolvimento agrário. Ele envolve a fazenda, ele envolve o meio ambiente, ele envolve o planejamento, ele envolve a inovação, ele envolve transporte. Agronegócio envolve todos os ministérios. E quando olhamos o setor empresarial, o agronegócio está presente em todas as confederações nacionais empresariais. Além da CNA, está presente na CNI, indústria.
que é o maior cliente da CNA. Está presente na CNS, Serviços, na CNT, Transporte, na CN Financeira. Então, nós temos um arranjo, quando falamos de agronegócio, que você não resolve apenas com uma ou duas ou três entidades. Você não resolve com apenas um, dois ou três ministérios. Você tem que ter o que nós estamos aí falando nesse artigo, uma regência. Seria criarmos um embaixador ou uma embaixadora que, reunindo os ministérios e reunindo as confederações nacionais empresariais, integrássemos um planejamento. E esse planejamento é o planejamento que nós objetivaríamos, por exemplo, sair de 500 bilhões de dólares, que é o movimento do agribusiness brasileiro como um todo, para uma meta, um objetivo, 1 trilhão de dólares, no mínimo, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, no mínimo. Por quê? Qual é o tamanho do agribusiness do planeta Terra? 20 trilhões de dólares. Este é o movimento do agribusiness no mundo. Nós estamos faturando 500. Legal, bacana, crescemos, parabéns, estamos grandes em várias cadeias produtivas, mas estamos ainda muito longe da conquista do grande dinheiro de agregação de valor e de presença a nível das gôndolas dos supermercados. Nós temos que tomar conta de muito mais aspectos que envolvem o agribusiness. Então, 20 trilhões de dólares, tamanho do mundo, Brasil 500 bi, por que não? Brasil 1 trilhão de dólares como um objetivo para os próximos 10 anos. Para fazer isso, nós temos que reunir várias peças desse Lego, desse quebra-cabeça. E aí você tem que ter, na minha visão, uma reunião que é suprapartidária, não pode ter envolvimento político partidário, porque aí você entra em discussões ideológicas de partidos, você não pode dizer que a minha confederação é fundamental, a sua não, nós temos que reunir todos, temos que ter um gerente, um regente, como eu disse, porque o agronegócio é uma bela orquestra precisando de um regente, de um maestro, alguém que pudesse, de uma maneira muito harmônica, transformar todos esses instrumentos que representam a orquestra do agro numa sinfônica e não numa cacofonia. Uma sinfonia e não uma cacofonia. Isso é possível, Sérgio? Olha, eu conversava ontem sobre isso, aliás, com o querido Roberto Rodrigues, conversava com ele ontem. Ministro, 10 ministros, tem 37, tá bom, 10 ministros, que são os mais vinculados ao sistema do agronegócio. 10 confederações nacionais empresariais. Nós estamos falando de 20 pessoas. Será que é difícil colocar na mesma mesa 20 pessoas, 20 ministros, 10 ministros, 10 presidentes de confederações nacionais empresariais, todas vinculadas ao sistema do agronegócio? 20, pelo amor de Deus, é 20 seres humanos numa mesa para dizer, faturamos 500 bilhões de dólares. Quanto nós conseguiremos faturar com um planejamento brasileiro? Não é tão difícil, Sérgio, não é tão difícil. E ele falou o quê? Ele falou, isso é o ideal, mas é difícil. Ou seja, não é difícil, Sérgio. É colocar na mesma mesa. E vamos debater. Nós podemos fazer mais negócios com suco de laranja, podemos fazer mais negócios com a pecuária bovina, podemos fazer mais negócios com os lácteos, podemos olhar o mundo, mercados que nós não acessamos, mercados onde vamos com alguns produtos, não vamos com outros, e o mercado interno brasileiro, que é simplesmente extraordinário, porque tudo que a gente vê no Brasil é potencial para crescer. E quando falamos de agribusiness, Sérgio, nesse conceito que estamos falando, significa emprego na agroindústria, significa emprego no setor de serviços e tudo mais. E ontem mesmo, conversando com o pessoal do Sebrae aqui, o Tirso Meireles aqui do Sebrae de São Paulo, nós conversamos qual é a maior indústria do Brasil. A agroindústria familiar, Sérgio. Aquela pequena agroindústria que faz geleia, compota, doces, chimia da Serra. A agroindústria familiar é a maior indústria do Brasil. Você imagine só, a agroindústria familiar brasileira, com agricultura familiar, com cooperativa, com indicação geográfica, com terroirs, encantando o mundo. E a gente já faz. Eu conheci uma cooperativa lá na Caatinga, lá na Bahia, em Canudos, eles fazem frutos do sertão. Eles
processam e tem ali uma pequena agroindústria. E eles exportam isso para a Áustria, para a Alemanha. Então, quando a gente olha o Brasilzão, meu caro amigo Sérgio, a gente já tem os exemplos. Paraná é uma verdadeira cesta espetacular de realidades, além das realidades que possui, de potencial, e você veja que coisa incrível é esse Paranazão. Para dar um exemplo aí, meu amigo Sabadinho, da Primato, lá de Toledo, iniciando um projeto de fazer aquela cooperativa virar também uma cooperativa de agroenergética, de biogás, de bioeletricidade. Sérgio, o Brasil é muito mais rico, lindo e maravilhoso do que a gente fica muitas vezes debatendo aqui. Pois é, Tejão, e a gente precisa até voltar um outro dia aqui para bater um papo, para falar como a gente comunicar, não só por afora, que você teve na França, voltou recentemente, onde você dá aula de pós-graduação lá, é que da necessidade da gente deixar de se vitimizar. Você faz um artigo ali muito importante, interessante, e também a necessidade de nós nos mostrarmos para o mundo como que a gente usa 66% do nosso território, de acordo com dados da Embrapa, para preservar, e 30% para fazer a nossa produção agropecuária. Então, a gente tem aí um número muitos números interessantes, extraordinários, para mostrar, não só para o pessoal de fora, né, Tejão, mas para o pessoal de dentro, para poder começar a falar melhor do agro também. Eu agradeço, Tejão. Quer falar alguma coisa? Uma pequena fórmula, você me provoca num assunto que me é estimulante. Pequena fórmula para fazer isso, Sérgio. Sérgio, a coisa mais linda do mundo, quando você fala de alimento, você fala de fibra, de energia, disso tudo ligado à natureza, o símbolo maior do mundo é família agrícola. O marido, a esposa, a criança, até o cachorro. A família agrícola. Família agrícola em ambiente natural, com árvores aparecendo. O Brasil é um paraíso de famílias agrícolas, com uma natureza, como você acabou de dizer. Nós temos que colocar estas pessoas. A voz para falar do Brasil é a voz das famílias agrícolas brasileiras que cuidam com amor e com paixão da nossa natureza. Essa é a fórmula para a gente mostrar para o mundo. Agora, precisamos fazer materiais bonitos como esse, das famílias agrícolas, em filmes, em áudios, em materiais, em anúncios, e precisamos mostrar isso. Com uma coisa adicional, meu caro Sérgio, quem são os nossos avós? Quem são os nossos bisavós, Sérgio? É tudo gente imigrante que veio de outro lado do mundo. Então, aqui no Brasil, quem está fazendo hoje isto é alguém que veio, um avô, um bisavô, um tataravô, que veio de todas as raças do planeta Terra. O Brasil é a mistura do povo do mundo, fazendo alimento para o povo do mundo. E quem é que está mexendo isso com as mãos? As nossas famílias agrícolas. Mas tem grande também. O grande também, tive lá outro dia com o Blairo Maggi. Maggi é uma família agrícola, aliás, uma família maravilhosa, ou seja, famílias agrícolas, Sérgio, esse é o caminho para a gente mostrar para o mundo, muito mais do que mostrar, às vezes, outras coisas e mostrar, ok, mas famílias agrícolas mostrando. E eu assisti na França, na televisão, quero parabenizar aqui, o pessoal da Roncador, propriedade agrícola com 100 mil hectares, num documentário na televisão francesa, em horário nobre, aberto, mostrando lá que eles fazem a melhor agricultura regenerativa do mundo. E quem é que estava mostrando isso lá? Recursos humanos brasileiros, seres humanos brasileiros, humanização da nossa comunicação. O mundo nos ama, viu, Sérgio? José Luiz Tejon, nosso entrevistado de hoje aqui no Minuto Agro Entrevistas, nosso primeiro Minuto Agro Entrevista, começando aí com uma chave, abrindo com chave de ouro essa série que nós vamos ter. O Tejon, uma das maiores autoridades na área de marketing e agronegócio e um entusiasta do nosso negócio do campo. Tejon, muito obrigado, viu? Muito bom falar com você, muito motivador. Gás aqui para manter essa nossa bandeira aí na comunicação, tentando levar um pouco do que acontece dentro da porteira e também do que a gente precisa mostrar. Muito obrigado, Tejon, por dar essa entrevista para a gente. Um bom dia para você. Parabéns, Sérgio. Valeu. Obrigado, um abraço. Bom, o Minuto Agro Entrevistas volta na próxima sexta-feira. A gente vai trazer aqui para vocês mais uma personalidade do setor
Vamos ver se a gente consegue falar com o Gustavo Spadotti, chefe da Embrapa Territorial de Campinas, que tem números super interessantes sobre a ocupação brasileira, tanto na área agrícola quanto em vegetação. A gente falou aqui rapidamente com o Tejão que 66% do território nacional é ocupado por reservas, por cobertura vegetal. Esse número daria para cobrir 148 países da Europa, com mata, se a gente juntar tudo. E, enfim, a Embrapa Territorial tem uma série de dados que nós vamos trazer aqui para vocês conhecer um pouco mais dessa ocupação tão falada do Brasil com relação à vegetação, agronegócio, pecuária, agricultura, enfim, áreas indígenas e tudo isso que compõe o território nacional. Muito obrigado e até lá. Minuto do Agro Entrevista com Sérgio Mendes.